Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Collencast. Eu sou Juliana Collen, diretora da Collen Viagens, especialista em intercâmbio, e hoje vamos conversar com a Maria Barreto, representante da International House no Brasil. A International House de Cape Town é uma escola que vai muito além do ensino de idiomas. E vamos descobrir hoje a magia desse destino maravilhoso. Maria, seja muito bem-vinda, se apresente e conte para a gente por que escolher Cape Town para fazer intercâmbio. O que torna Cape Town um destino único? Olá, Ju. É prazer falar com você. É ter a oportunidade aqui de compartilhar informações sobre esse destino maravilhoso. Eu trabalho com a International House de Cape Town e eu sou uma pessoa apaixonada com esse destino. Já trabalho com Cape Town há mais de 20 anos, então eu posso dizer que eu tenho, vamos assim, uma expertise aí para falar sobre o destino, sobre o que esse país, o que a cidade de Cape Town tem para oferecer. Cape Town, falando, né, da cidade como um todo, Cape Town hoje, Cape Town, minha grande Cape Town, ela tem mais ou menos 8 milhões de habitantes. Então, você considerando, aí a parte principal de Cape Town, diria que está entre 3,5 e 4 milhões. É uma cidade bem espalhada. O Cape Townian, em geral, vive em casas, são poucos prédios residenciais que a cidade tem. E a cidade, ela é bem muito comparada ao Rio de Janeiro pelas belezas naturais. Ela é uma cidade que tem montanhas, praias, então, assim, e a estrutura dela como um todo é uma cidade moderna, super moderna, limpa, organizada, e ela tem, assim, não só as belezas naturais que ela tem, na cidade você tem a Table Mountain, você tem as praias na costa leste-oeste, ela é banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Índico, é uma cidade cultural, música, arte, então, vibrante, é uma cidade muito vibrante, onde você tem a oportunidade de encontrar e conhecer pessoas do mundo todo, ela é muito frequentada pelos europeus, e esse ano, ela é a cidade número 1, eleita pela Time Out como destino turístico, ela está entre as 5 cidades principais do mundo no circuito de turismo, e pela Time Out esse ano como destino número 1 do turismo, e pela gastronomia também como destino número 1. Então, por exemplo, se você gosta também de um bom vinho, os vinhos em volta, as vinícolas em volta Cape Town, são mais de 300 vinícolas, que ali você tem a oportunidade de, quem gosta de um bom vinho, de degustar vinhos com queijos, vinhos com chocolates, com torrones, com pães e azeites. Então, assim, é uma experiência única. Fora isso, Cape Town tem uma vida noturna maravilhosa, existem eventos o ano todo, tá? Então, por exemplo, em março, existe uma corrida mundial de ciclismo, que vai até artistas de Hollywood, tem uma chamada Cape Argus, então, tem a corrida, aí ela recebe eventos praticamente todo mês, por exemplo, feiras internacionais, na parte de eventos com vinhos, queijos, aí a cidade tem mercados também, por exemplo, aos sábados, existe um mercado maravilhoso, que lá os mercadinhos são famosos, tem um mercado de comidas e bebidas, que é chamada Biscuit Mill, todos os sábados, que tem música ao vivo também, tem DJ, aí você tem outro mercado que fica no Waterfront, o Waterfront é um complexo, onde você tem também redes internacionais de marcas famosas, mas tem as marcas locais. Então, e nesse mercado existe outra feira também de comidas que já são produtos de fazendeiros locais. Ela tem também, por exemplo, uma parte para quem gosta de outlets, que é um outlet maravilhoso, com mais de 400 lojas de redes famosas. Aí você tem, por exemplo, também, para quem gosta da vida noturna, para quem gosta de baladas, a vida noturna, que lá é famosa com os europeus amam Cape Town, que gostam da vida noturna. Aí você tem parte de cultura, você tem museus, tem galerias de arte, você tem a rota toda ali no sul, que você tem praias, tem para quem gosta de esporte radical. Então, olha tanta riqueza, tanta coisa que a cidade tem para Tô oferecer. impressionada. Eu já era apaixonada e agora eu tô louca para voltar. Ai, gente, é um destino maravilhoso, né? E come-se bem e barato, come-se muito barato em Cape Town. Para você ter uma ideia, recente, um casal falou para mim assim que eles chegaram e foram para o Waterfront, que é um shopping supostamente mais caro. Eles foram para um jantar super bacana para os dois, com uma garrafa de vinho, eles gastaram R$ 160 no jantar. Ai, que sonho! Nem no Brasil a gente consegue não. isso. Então, come-se muito bem. Eu ia te perguntar, inclusive, como que é o custo de vida em Cape Town comparado a outros destinos de intercâmbio, né? Porque a gente tem aí Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, são destinos com custo de vida bem mais alto, né? Como que é isso aí? E Cape Town, realmente, ela está nos destinos mais econômicos, se você considerar transporte público, o Uber funciona lá super bem, tá? Transporte público, comida, passeios. Então, por exemplo, a gente recomenda que o aluno, por mês, ele vai gastar, em média, $600 a $700, isso para alimentar e também para fazer alguns passeios. Se ele quiser, por exemplo, um dos comparativos que é muito comum no mundo todo, é comparação quanto que custa um Big Mac no mundo, né? Em Cape Town, para você ter uma ideia, uma refeição de Big Mac fica na faixa de 15 a 20 reais no máximo.
Então, a refeição completa. Aí você tem, por exemplo, eu quero. Se você, nos supermercados, o padrão de supermercado lá é maravilhoso. Para quem conhece, né, vamos dizer, São Paulo, que é muito comum a rede do Pão de Açúcar, por exemplo, que é uma rede de qualidade e até um custo alto, vamos dizer assim. Em Belo Horizonte, nós temos o nosso famoso Verde Mar. Mas, assim, se você pegar da linha de supermercado do mais barato para o mais caro, o padrão é padrão Pão de Açúcar, padrão Verde Mar. A qualidade de comidas, de opções que o aluno vai achar. Eu quero comprar a minha coisa básica para ter um jantar. Claro, ele vai sair para jantar, ele vai sair para fazer passeios, mas ele não vai jantar fora todo dia. Então, se ele chegar no supermercado, ele compra comida pronta, tem lá as pastas de comidas quentes, que ele compra as porções que ele quiser, mas se ele quiser fazer compras, é super acessível. Então, estou pensando aqui, um preço, por exemplo, uma garrafa de vinho no restaurante, ele vai custar 30, 40 reais. No supermercado, ele compra vinhos por 10, 15 reais. Há um jantar mais, vamos dizer, mais chique. Um jantar, por exemplo, que existe um restaurante, uma linha maravilhosa, que chama Gold Restaurant. Que é um jantar que tem, você chega, tem percussão. Na entrada, eles te dão um espumante com uma folha de ouro comestível. Aí você tem vários pratos que são servidos com shows. Um jantar desse é na faixa de $40, o jantar completo. Então, e isso é um jantar chique, um jantar bem chique, bem diferenciado. Para transporte, por exemplo, um passe de ônibus, ele vai pegar, lá existe uma rede de ônibus que chama MyCity, que é parecido, por exemplo, em São Paulo seria assim, em São Paulo, Curitiba, seria um BRT. Um passe de ônibus, por exemplo, na faixa de R$2,50. Então, ele consegue realmente ter uma qualidade. Um almoço, vamos pensar num almoço. Um almoço ele consegue na faixa de 70 rands. O rands é a moeda local, escreve RANDS. Ela tem o R como o nosso real. E para R$1 vale 3 rands e meio. Quer dizer, o nosso real é mais valorizado. Então, se você pegar aí um almoço por 60 rands dividido por 3, ele vai pagar R$20 mais ou menos num almoço super bem servido. Então, é um destino que, considerando qualquer outro país, ele vai ter uma experiência maravilhosa, ele vai conseguir comer bem, fazer passeios, e sem, vamos dizer, deixar ficar com um rombo no bolso aí na conta do banco no final. Perfeito, é isso que a gente quer, né? É a gente conseguir aproveitar o destino aí sem ter que desembolsar grandes fortunas. Maria, e como que é a questão do clima? Você falou que o clima é mais ou menos parecido com o clima do Brasil. Como que funciona o clima durante o ano? As estações são bem definidas? Qual que é a média aí de temperatura? Olha, as estações são as mesmas realmente. O que acontece é que o inverno, agora, por exemplo, é inverno, tá? Esse ano tá meio atípico, eu acho que isso tá no mundo todo, tá um inverno bem mais geladinho. Então, assim, imagina o nosso inverno, céu azul, mas o sol não te aquece, é friozinho. Mas nunca vai ser, por exemplo, igual uma Europa, que você vai precisar daqueles casacões. Você precisa realmente de um casaco mais quentinho, principalmente à noite. Na sombra, você sente frio. E como não é um país que tem inverno rigoroso, as casas não têm calefação, igual a Europa tem. Então, por exemplo, à noite, no inverno, a gente recomenda que o aluno leve um pijama mais quentinho, porque ele tem os edredons super gostosos para dormir, mas, por exemplo, ele vai levantar para ir ao toalete à noite, ele vai sair do quentinho e vai caminhar pela casa que está mais fria, porque não é característica do país ter uma calefação. Então, seria isso. O verão, aí vai ter, sim, as estações. No Brasil, vamos dizer, o nosso tempo seco é agora, a partir de julho, agosto, setembro, que a gente tem um inverno bem seco. Inclusive, né, as famosas queimadas acontecem nesse período. Em Cape Town, especificamente, dezembro, janeiro e fevereiro, que é o verão, o clima é mediterrâneo, ele é seco e não tem chuvas. Então, a possibilidade de queimadas lá acontece justamente fevereiro e março. Mas o outono é super ameno, é gostoso, tá? Seria abril, maio, junho, ainda é um período bem gostoso para o aluno ir. Então, vamos dizer, se você me perguntar quais são as datas de baixa temporada que é legal ele ir, que ele não vai ter chuva, que o clima é ameno, seria no primeiro semestre, seria entre março a junho, e depois no segundo semestre seria entre setembro e novembro. Aí, dezembro, já começa a alta temporada, que é o verãozão. A cidade está mais cheia, a escola está mais cheia, mas ele vai ter, né? Vai ter sol o tempo todo, com períodos sem chuva, e poder aproveitar mais. Perfeito. E qual que é a receptividade? Como que é a receptividade dos sul-africanos aí para as pessoas que vão fazer intercâmbio? Ju, é coisa maravilhosa, é a coisa mais
Perfeita. Porque o sul-africano, ele é um povo, eu acho que a gente que está no hemisfério sul, a gente tem essa característica de ser, nós somos pessoas alegres, comunicativas. O povo sul-africano, eles são pessoas assim, hiper alegres, hiper educadas. O serviço, eles faltam fazer cortesia para te atender. Eles te cumprimentam pela rua do nada. Eu lembro que uma vez eu estava lá e fui fazer caminhada sozinha, e por coincidência, lá era Dia das Mães lá, que é diferente das datas nossas. E aí eu passando, andando fazendo caminhada, assim, eles olhavam, Happy Mother's Day, para todo mundo, Happy Mother's Day. E, assim, e eles cumprimentando todo mundo. E eles são comunicativos. E eles são os amores. O brasileiro, graças a Deus, a gente é muito bem recebido lá. Então, e eu acho também que, como é um país que teve muita miscigenação, assim como o Brasil, a gente meio que se sente em casa. A gente, é claro que eles sabem que você é estrangeiro, mas eles têm, por exemplo, o negro, eles têm o brancão, tem o brancão por conta da influência, né, da colonização da Europa, da Inglaterra e da Holanda. E eles vão ter o que chamam de colored. O colored seria os nossos, nós somos nós, mestiços, tá? Eles têm uma outra mistura de negro, que é o indiano com cabelo liso e negro, e com olhinho puxado. E nós não temos essa mistura. E assim, eles gostam de conversar, eles são meio barulhentos também, dá risada, gosta de alegria. Então, o brasileiro se sente meio que em casa lá, viu? Se identificam, né? Sim, muito. Muito legal. Mari, tem alguma história inspiradora aí que você queira contar pra gente? Deixar alguma mensagem final aí para as pessoas que estão pensando em ir para Cape Town? Eu já acompanho alunos há mais de 20 anos. E, assim, o que os alunos sempre falam é que eles voltam com essa paixão pelo destino, que a experiência deles foi única, que eles não, em momento nenhum, eles se sentiram, vamos dizer, perdidos, que eles chegaram, que eles conseguiram desenvolver o idioma, que eles conseguiram fazer amizade, que eles conseguiram aproveitar e conhecer a cultura, abrir a mente também, vamos dizer, sair da zona de conforto, e voltam, sim, com essa, né, com esse amor, com as amizades que eles deixam para trás. Então, assim, eu já vi alunos que voltaram, e, por exemplo, eu tenho um caso de um rapaz que se não me engano, ele é de Sergipe, e ele assim, quando ele voltou, ele falou assim, olha, para mim foi um divisor de águas, a minha experiência, de chegar lá e ver que a gente vive muito no nosso mundinho aqui, qualquer coisa, a gente está reclamando, a gente reclama que o ônibus está cheio, a gente reclama disso, a gente reclama tantas coisinhas pequenas, e quando você vai para, né, eu acho que não é só África do Sul, acho que cada experiência, cada país, né, Ju, tem uma experiência, mas eu acho que o intercâmbio, ele vai além do idioma, ele abre sua mente, ele te muda como pessoa, ele te faz enxergar que existe um mundinho, o nosso mundinho aqui é pouco demais, que tem muita coisa lá fora para você explorar, para você voltar como ser humano diferente. O pessoal é sempre melhor, eu acredito que é sempre melhor, sabe? Então, eu acho que a experiência do intercâmbio é única. Eu sou a maior apaixonada. Eu acho que a nossa área é isso. A gente é muito apaixonada porque a gente vê o aluno indo de uma forma e voltando completamente, né, diferente. Então, é só ir e se apaixonar e depois o bichinho, né, o bichinho do intercâmbio gruda em você. É verdade. Depois fica querendo fazer intercâmbio todo ano, né, Maria? Sim. Maria, uma coisa que eu já ia me esquecendo, que as pessoas perguntam muito sobre Cape Town, é a questão da segurança. É interessante essa pergunta, Ju, porque as pessoas já têm um preconceito, né, com a África do Sul. E eu te falo o seguinte, que Cape Town é super segura, é uma cidade, assim, que os nossos alunos, eles saem, as baladas, vamos dizer, são bem parecidas com o Brasil, começa a ficar lá 10, 11 horas da noite, eles se divertem. E assim, é bom senso, como você teria em qualquer centro de qualquer grande cidade. Não é uma cidade que o nosso aluno sofre violência, por exemplo, com uma faca ou com um revólver. Você não vê esse tipo de crime. O que vai acontecer é se você der bobeira com seu celular, fazendo selfie, passar sua mão, você deixar a bolsa aberta, distrair com sua mochila. Bom senso como você teria em qualquer cidade. Então, é a mesma coisa, por exemplo, eu falaria, você não vai pegar um gringo que não tem o comando do idioma e colocar no centro da sua cidade, no centrão, vamos dizer. Então, se você está indo viajar, converse, pergunte, que área que é mais tranquila de eu fazer meu passeio, segura, a escola dá essas orientações também, mas é bom senso, não ficar dando bobeira 3 horas da manhã numa área isolada, sozinho, é você não andar com bolsa, com mochila para trás num lugar muito cheio, em aglomerações, é não ficar carregando. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa de ficar carregando dinheiro em espécie. Então, simplesmente, bom senso. A cidade é limpíssima, é organizada, é segura, e você realmente não tem que ter essa preocupação de segurança como... eu diria que as capitais europeias hoje estão com mais problemas do que... Então, e nós também, né? Nós já temos esses problemas há muito tempo, não só de pequenos furtos, né? Como no caso de Cape Town, que pode acontecer, mas de violência mesmo. Então, assim... e realmente é isso, você vai andar de trem em Paris, você não vai ficar dando bobeira. De forma alguma, de forma alguma. Você em Londres, você também não vai ficar dando bobeira. Então, realmente, a gente precisa ter esse cuidado, mas saber que a gente está num ambiente ali que é seguro para a gente, enquanto turista, né, enquanto intercambista. Sim.
Maria, muitíssimo obrigada pelas suas orientações. Foi maravilhoso conversar com você. E desde 2016, a Colin Viagens tem se dedicado a proporcionar momentos inesquecíveis para os seus clientes por meio de programas de intercâmbio e viagens de turismo. Convido você a visitar o nosso site e descobrir tudo que temos para oferecer. Obrigada, até a próxima, gente.